Aprendendo mais sobre Saulo, vimos que quando ele foi para Jerusalém, ele teve certa liberdade. Ele, apresentado por Barnabé aos apóstolos, ele ficou pregando, anunciando, falando de Jesus com muita liberdade. Mas veja o que aconteceu. O versículo 29 diz que ele falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Esta é uma passagem na vida de Paulo muito delicada, muito difícil. Porque, de repente, para onde ele volta, gente? Para o início de tudo, para a sua terra, para a sua cidade. Mandaram ele de volta. Os apóstolos lá não deram uma total apoio a ele e certamente, devido à perseguição, devido à situação, os irmãos acharam melhor que ele voltasse para Tarso, voltasse para a cidade dele. Certo é que Saulo, no início do seu ministério, o seu ímpeto, a sua coragem, a sua valentia, o seu desejo de servir, o fogo daquela experiência com Deus, fazia com que ele, irmãos, fosse assim um pouco inconveniente até, sabe? A pessoa que quer falar demais, que ele se coloca na frente, ele discute, ele vai. Então isso, claro, não trouxe para ele boas-vindas diante do povo. E o que eles fizeram? Mandaram Saulo de volta para Tarso. Saulo foi para Tarso. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, é muito importante. E o versículo de número 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Eu quero te dizer uma coisa, nós sempre vivemos em paz com Deus, como igreja, como povo de Deus, como irmão, nós temos paz, temos que ter paz no coração, temos paz com Deus, mas sabe, nós temos um inimigo. Nós temos alguém que nos é contrário e sempre nós temos assim uma inquietação, um cuidado, um zelo, uma vigilância porque o inimigo ataca sem parar. É verdade, irmãos, a igreja passava por um período de paz, de amor e é tão lindo isso. Eu gosto de pensar que nós temos que aproveitar esses períodos, devemos entender que quando Deus nos dá esse tempo de paz, esse tempo de refrigério, é momento de nós avançarmos, é momento de nós crescermos. E era isso que acontecia com a igreja. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, naquela lógica que diz, né, que tudo que nós plantamos nós colhemos, que para cada efeito existe uma causa, a lei da causa e efeito, a lei do semear e colher, a lei de fazer para receber. Então é isso que estava acontecendo aqui e eu quero aprender, irmãos, e procurar praticar isso na minha vida como pastor, como igreja. Diz que a palavra que ela se edificava. Como se edificava uma igreja? Encorajada pelo Espírito Santo. É isso. Quem deve motivar a edificação, o crescimento da igreja é Deus. Nós somos encorajados, dirigidos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deve nos dar a motivação, a coragem, deve nos fazer caminhar, deve nos fazer crescer, deve nos fazer ser edificados. Somos edificados quando somos encorajados, não pela nossa vontade, não pelo nosso ímpeto, como Paulo queria fazer, não por aquilo que achamos que é o certo, que é o correto, não pela a nossa justiça, não, irmãos, não, amados, não, mas pelo mover do Espírito, pelo encorajamento do Espírito, pelo Espírito Santo agindo e se movendo em nós e através de nós. É isso que acontece com
a igreja primitiva, ela se edificava porque era encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número. Como é que crescia? Porque vivia no temor do Senhor. Mais uma vez, para crescermos, para avançarmos, nós precisamos fazer alguma coisa. Somos encorajados pelo Espírito Santo, somos guiados por Ele, somos levados por Ele. A palavra e o Espírito deve ser base para as nossas vidas. Assim como um trem precisa de 2 trilhos, 2 linhas para correr, nós também precisamos a palavra e o Espírito. Sermos conduzidos pela palavra e pelo Espírito Santo. Quando assim somos, irmãos, crescemos. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o reino de Deus encha a terra, que a igreja encha a terra, mas nós, irmãos, não faremos isso por nós mesmos. Não adianta eu dizer eu vou conseguir. Não, irmãos, eu tenho que viver nesse temor a Deus, sabe, nessa reverência a Deus, neste respeito a Deus e ao seu reino. Quando eu assim faço, quando eu vivo nesse temor de Deus, aleluia, ele caio na graça do povo, né? Eu começo, não adianta, não é ofendendo, não é falando, não, irmãos, é vivendo a verdadeira vida que Deus tem para nós, a verdadeira vida. Deixe que o Espírito Santo o encoraje, deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida. Vamos deixar que ele venha conduzir a cada dia as nossas vidas. Vamos deixar que a palavra seja luz para o nosso caminho e o Espírito venha guiar-nos, venha nos encorajar, e isso vamos fazendo andando no temor a Deus, sempre pensando em Deus, sempre agindo com respeito ao Senhor, sempre sendo encorajado por Ele, pelo seu Espírito, pelo seu querer, pelo seu mover em nós. Amém? Eu gosto demais disso, eu gosto demais dessas coisas. Eu sei que é Deus que faz. Quando eu olho para aquilo que nós fizemos nesta vida, durante esses 40 anos de ministério, fizemos tão pouco, irmãos, fizemos tão pouco. Poderíamos ter feito muito mais, mas o que fizemos, eu louvo a Deus, porque sei que foi Ele, não vou comparar com ninguém, não vou pensar em ninguém, nem menos nem mais. Poderia comparar, eu gosto de pensar em pastores que fizeram grandes coisas, mas eu sei que nós não somos iguais, nós somos, cada um de nós temos um chamado, uma vocação de Deus, e eu preciso aprender a ser guiado, encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fará obra em mim e através de mim. Ele fará obra em você. Aleluia! Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então vamos crescer nesta graça, sendo encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a orar. Nosso tempo aqui é pouco, mas eu fico tão cheio de Deus quando penso que eu posso viver ainda a vida de Deus em mim, seguir e cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu posso crescer mais ainda, aleluia! Nós podemos crescer, nós podemos avançar. Então vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, por nos conceder o privilégio, mais uma vez, de lermos, meditarmos em Tua Palavra. Senhor, eu te agradeço por saber que Tu és o mesmo Deus. Tu não mudaste, Tu és bom, seguirás sendo bom. Tu, meu Deus, é aquele que enviaste o Teu Espírito. E ali no livro de Atos, quantas maravilhas aconteceram pelo agir, pelo mover do Teu Espírito Santo. Senhor, esse mesmo Espírito está aqui hoje, está em mim, está na vida desse meu irmão, desta minha irmã. E eu oro para que agora nós possamos ser encorajados por Ele, sermos
fortalecidos nele, meu Deus. Sim, meu Pai querido, eu oro para que não apenas em nosso espírito, em nossa alma, mas também no nosso físico, meu Pai, este meu irmão que se encontra debilitado, com o seu pulmão comprometido, Deus de glória, esta minha irmã, esta amiga, Senhor, coloque as tuas mãos sobre eles e faça-os avançar e crescer em ti, meu Deus querido. Libera unção, libera poder, traz a cura, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, peço a tua bênção e já te agradeço, meu Deus, porque eu sei que assim será. E por isso te louvo, te bendigo pelo agir do Senhor em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família. Se tu uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, siga sendo encorajado pelo Espírito Santo.